Tem um quadrinho que é o maior crossover que já existiu nos quadrinhos, e o nome dele é Crossover, e tá agora, aqui no Gibizinho. Fala galerinha, eu sou o Adriel Giovanella, sejam bem-vindos ao Gibizinho, hoje com o Vem Pra Cá, com quadrinhos que você ainda não viu, ou talvez se você viu, é porque você leu Scan. E então hoje nós temos um quadrinho que é espetacular, é do meu amigo Donny Cates, e é um quadrinho da Image, é um quadrinho chamado Crossover, e se você não conhece, fica ligado porque agora nós vamos falar um pouquinho sobre esse crossover, mas antes você tem que se inscrever aqui no canal, voltar aqui sempre, ativar sininho e aquilo tudo lá que ajuda muito o canal a crescer. Então já faz isso agora aí que facilita a minha vida, me ajuda e expande os horizontes do Gibizinho. Então vamos falar sobre crossover, começando pela sinopse. Donny Cates e Geoff Shaw se reúnem para uma série épica e histórica, onde Avengers Endgame encontra Cloverfield com uma boa dose da aventura da série The Dark Tower. Imagine tudo o que você pensava que era fantasia, era real. E agora junte-se a nós em um mundo onde a realidade está morta e tudo é possível. O que temos, na verdade, aqui é uma cidade ali no interior dos Estados Unidos, onde que os personagens dos quadrinhos simplesmente se materializam lá e saem na porrada. Eles ficam brigando entre si e a gente não sabe o que aconteceu, né? Então eles vão brigando ali, daí eles mesmos já decidem fazer um domo ali, eles fazem um campo de força ao redor ali de onde é que eles estão brigando, e daí isso dá um problema, porque, claro, tem pessoas que moravam ali nesse lugar, enfim, e fica também alguns desses personagens conseguem fugir desse domo. E isso acaba dando alguns problemas, porque daí a polícia tem que ir atrás desses caras, algumas pessoas que ficaram lá dentro desse domo também tem problemas para sair, e não é tão fácil de entrar e sair, assim, até tem alguns momentos que fica mais fácil, enfim, não sabe qual que é a moral ali por trás desse domo. A gente sabe que os próprios personagens criaram esse domo para evitar que a batalha tomasse proporções mundiais, tá? Então, tá, daí nós temos assim, essa série aqui eu li até o volume 12, tá? São 12 edições, são 2 encadernados, né, aqui saíram até o momento. E daí, assim, a primeira parte, a gente vê, então, alguns personagens aí, na verdade, a gente vê alguns deles, assim, principalmente os da Image, e a gente vê umas versões paraguaias aí de alguns da Marvel e da DC, mas os da Image estão lá. Então a gente vê, assim, né, de relance, vê lá, sei lá, Hit Girl, o Savage Dragon, sabe, personagens assim. E personagens maiores também, outros grandes quadrinhos, tá? Tudo que é da Image meio que dá uma parecida aqui no meio, tá? O começo da série, ela mostra a história de 3 personagens que estão aqui no mundo real, né? Meio que vivendo as consequências dessa briga aí, né? Nós temos, primeiramente, uma atendente de comic shop chamada Ellie, tá? O chefe dela, que é o Otto, um carinha que aparece lá, que é o Ryan. Esse Ryan aí, ele tem um pai, o pai dele, ele é meio que um pastor e ele é contra os quadrinhos, então ele tem meio que aquela pira que tinha lá, quando que tinha o Comic Code Authority, quando começou essas pira aí de meio que boicotar os quadrinhos, os pais serem contra os quadrinhos. Então esse cara aí, ele é mais ou menos esse tipo de pessoa que perseguia os quadrinhos, traz violência, não sei o que. Daí aqui no caso, né, os personagens estão no mundo real, então ele tenta fazer coisas pra brigar com eles, vamos dizer assim, tá? Então o pai do Ryan manda ele dar fogo na comic shop da Ellie, né, da Ellie do Otto. Só que daí no meio dessa briga aí, né, nessa treta entre eles, surge uma menininha chamada Ava, não sei como é que vamos chamar ela aqui, né? Mas essa menininha, ela fugiu lá do domo. E uma coisa que é bem importante e bem interessante aqui no quadrinho é que personagens dos quadrinhos, né, eles têm uma pintura de retícula. Tu nota que ele é um personagem de quadrinho porque ele não tem a mesma colorização na HQ da colorização dos personagens do mundo real.
tá? Então dá pra ver quem que é personagem de quadrinho e quem que é um personagem do mundo real, tá? Nessa pintura de retícula. Se você não sabe, a retícula é aqueles pontinhos lá que fazem ali das 4 cores e tal. Enfim, são aqueles pontinhos, quando tu vê um desenho com pontinhos, que principalmente antigamente era pintado assim. Então vocês vão notar que esse personagem aí, na verdade, ele é um personagem dos quadrinhos, das HQs. E a Eva, essa daí, ela não é um personagem conhecido, mas ela tá ali. Ela diz que ela tava lá na cidade, na verdade ela tava no encontro ali e tudo, e ela quer voltar lá para esse domo ali, voltar para encontrar sua família. Então, esse pessoal aqui se une para levar a Eva de volta para lá. E então, eles vão lá, dão um jeito, né? Fazem as pazes com o Ryan e tal. E eles entram lá. Daí, quando que eles entram lá, daí lá a gente tem um vislumbre do que é o crossover em si aí, que é todos os personagens saindo num soco aí, né? Não sabe por quê, mas enfim, tá todo mundo saindo na porrada, tá? Isso aqui é o primeiro volume ali, o primeiro encadernado aí, vamos dizer assim, tá? Se analisar só ele, a história não é assim grandes coisas, assim, você fica esperando pra ver mais do crossover e não vê, né? Só vê assim lá no último, vê uns minutinhos disso aí. Mas daí nós temos a virada. No segundo volume, nós temos já começa na edição número 7, já começa que é o Chip Zdarsky que escreve. Daí começa a ter um pouco mais, um pouco mais não, ter metalinguagem. Porque até então era um quadrinho falando sobre esse crossover aí e as pessoas sendo afetadas por ele. A partir daí não, nós já temos uma coisa diferente, tá? O Chip Zdarsky, por exemplo, ele faz uma história do personagem Chip Zdarsky que ele fez em Sex Criminals, que é um quadrinho da Image, já saiu aqui no Brasil, né? E por aí vai, tá? Então a gente começa a ver esses autores participando desse crossover aí de alguma forma, né? No caso do Chip Zdarsky, ele vai falar sobre o personagem Chip Zdarsky. Depois nós temos também o Brian Michael Bendis, que mostra ali o pessoal do Powers, que é uma outra série ali da Image. Acho que é da Image, no fim das contas, né? No fim das contas, eu digo nesse momento, não tenho certeza. Enfim, Powers. Eles estão ali, os personagens do Bendis. E o Bendis aparece, tá? E por aí vai. Tem outros autores aí também que aparecem aí, seja um pouco mais, um pouco menos. Mas enfim, é ali nesse momento que eu acho que o negócio fica genial. Até então, é um quadrinho mostrando essa coisa aí, meio crossover e tal, meio suspense e tal, mas não mostra umas coisas realmente interessantes. Ele meio que se enrola e tal. Tem coisas legais, claro, tem ali tipo o Madman aparece. E a parte do Madman pra mim é uma das partes mais interessantes até então. E depois eles se unem aí, eles encontram uma espada que daí vai ajudar eles no universo, blá blá blá. Só que quando que dá essa virada, que daí mostra mais dos autores, mostrando que eles estão sendo perseguidos por causa dos personagens lá de dentro e outras coisas ali, enfim, que eu também não vou entrar muito em spoilers, mas quando que entra os autores, dá uma virada e fica genial. Claro, o Donny Cates, ele é um cara que, vocês sabem, ele é o cara do Massa Velho atualmente. Muita gente diz que ele é parecido com o Scott Snyder, mas eu peço perdão para você que teve que ouvir isso, né? Mas o Donny Cates, ele tá fazendo um Massa Velho ali nos lugares comuns ali, né? Tipo Marvel. E aqui ele tá fazendo mesmo um quadrinho um pouco diferente, mostrando uma metalinguagem, por assim dizer, só que do modo massa velho. Então é muito divertido, ao mesmo tempo que ele mostra assim essa pira do autor brincando com a sua obra e a obra interagindo com o autor, coisas assim. É um espetáculo, esse quadrinho não sei, agora vocês vão dizer assim, mas a editora XYZ prometeu que vai lançar isso aqui. Eu, nesse momento, não sei. Tomara que alguma editora publique aqui no Brasil, por isso que tá aqui não vem pra cá, porque tem que vir pra cá. Esse quadrinho que é um quadrinho muito legal, muito divertido. Se você não leu, vai catar scan, vai baixar lá no Comixology, sei lá. Mas leia, é muito bom e fica a dica pra você que tem uma editora. E se você já leu, comenta aí embaixo. E se você não é inscrito, você tem que se inscrever. Você tem que passar no sebo do Gil, tudo isso na próxima tela. Um forte abraço e tchau!